Pessoal, nosso primeiro podcast com convidado. E nós hoje aqui, eu tive a honra de estar abrindo essa rede de entrevistas que vamos ter aqui. E eu resolvi chamar alguém que vocês ainda não vão ver, mas alguém que é especialista da área que eu domino, que é a área de provedores, certo? Muito provedor me pergunta, Fly, eu quero andar certo. Como é que faz? Você tem que ter alguém que entenda da parte tributária, até porque no Brasil a parte tributária ela muda diariamente. Então eu disse, nada mais, nada menos do que trazer um especialista na área. Porém, para me aprofundar no assunto, eu chamei aqui o nosso diretor financeiro da Uzi Telecom, o nosso Weber Sampaio, que enfrenta como gestor de uma grande empresa e trouxe aqui o convidado que vocês vão conhecer agora, que é o Hernandes, já abri para vocês, dei um spoiler, que vai falar um pouco sobre ele, sobre tributação de ISPs aqui no dia de hoje. Hernandes, seja muito bem-vindo ao podcast UziCast, certo? Nós teremos aqui diversos outros profissionais da mesma excelência que você, e você é o nosso primeiro. Quero dizer a você que seja muito bem-vindo e se apresente para o pessoal, para quem não te conhece no setor de ISPs ou em outros setores que você também domina, quem é Hernandes Evangelista? Primeiramente, eu quero agradecer, Fly, pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês. Sempre um prazer estar junto com o pessoal da Uzi, com vocês aqui. E eu uso o Cast, né? E tenho o privilégio de estar justamente aqui inaugurando justamente um podcast. E assim, um ambiente muito bom, muito tranquilo, com muita tecnologia, com muita disponibilidade, né? Então, sempre é um prazer estar junto com vocês. Para mim, fico lisonjeado de estar aqui com vocês desde a participação. Meu nome é Hernandes, eu sou dono de uma contabilidade hoje voltada para provedor de internet, para a área de telecomunicações. A gente se especializou na área de telecomunicações, está por volta de quase 10 anos, a gente está na área de telecomunicações especializada nesse nicho. Dentro do nosso escritório hoje, a gente tem uma equipe preparada para justamente atender os provedores de internet nas dificuldades que eles têm, tanto na parte tributária, tanto na parte do departamento pessoal, na parte contábil, na parte da assessoria do regulamentário, que é aquela parte documental da empresa, abertura, fechamento, cisão, fusão. Então, a gente consegue fazer nessa parte lá dentro do contábil muita coisa que eu chamo até de brincadeira, né? A gente brinca muito com a parte de números e ajuda muitos provedores a sair de um completo zero ali para começar a empreender de uma forma mais correta. Muitos provedores começaram até a ter os seus próprios negócios adquiridos ao longo dos anos e começam a ter aquela dificuldade contábil no meio do momento que eles mais precisam, que é justamente quando o fisco começa a cobrar, bater na porta, começa os impostos a atingir. E muitos deles, Brian, também chegam para mim e perguntam, né? Como é que reduz? Como é que eu controlo isso? Até como é que eu posso? Quanto é que mais ou menos o provedor paga de impostos? Está certo isso que eu estou pagando aqui do meu contador? São essas principais perguntas que eu tenho lá dentro da minha empresa. A gente vai falar aqui mais à frente. Eu vejo que os provedores mais organizados, e a grande maioria está se organizando, a vontade deles é andar certo. Às vezes eles não sabem como. E não posso deixar de agradecer ao nosso diretor Weber Sampaio, que deixou toda a demanda dele para estar aqui abrilhantando esse episódio desse podcast e falar, Weber, o que é que você espera do dia de hoje aqui conosco, com o nosso querido Hernandes, e o que é que a gente pode trocar de informação e aprender com o mestre. Boa tarde, Fly. Boa tarde, Hernandes, né? E boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Na hora que você estiver assistindo aí. Na hora que estiver assistindo. Então, a gente reconhece que o tema contabilidade é um tema extremamente importante, né? Tem alguém aí que escreveu um dia e disse assim, olha, você não consegue controlar aquilo que você não mede e você não consegue gerenciar aquilo que você não controla. Então, é muito importante, né? A contabilidade, ela extrapola muito a questão apenas das obrigações com imposto, que muita gente pensa, eu tenho uma contabilidade boa porque eu preciso organizar melhor a questão de imposto, não sei o quê. Vai muito além, a gente tem consciência disso, né? Eu já tenho 30 anos de mercado em gestão, já trabalhei também com outras organizações, e eu reconheço o valor e a importância da contabilidade para a saúde do negócio. Então, foi muito Fly, né? E a Uzi Telecom
nesse podcast. Foi muito feliz, tá? De ter convidado você, né? E os temas ligados O que eu vejo muitas vezes? Eu vejo que o provedor, o ISP, ele é um... às vezes ele é um pequeno empresário, às vezes ele é um empresário, né, de porte pequeno, que está lutando. Então ele é aquele faz tudo, e aí ele muitas vezes não consegue dar uma atenção especial a esse tema tão importante, tão relevante para a gestão e para o resultado do negócio, que é a contabilidade. Sim, E perfeito. sem falar o seguinte, Weber, tem também aquela pessoa que já é empresário, bem sucedido em uma outra área, e resolve diversificar os negócios deles. Vou abrir um provedor, como já tenho experiência, e chegando lá ele vê que ele é um aprendiz. Porque provedor não tem estoque, internet não estoca, não vence, É. mas se paga. E aí ele precisa, de fato, engatear. Eu tenho alguns clientes que são em outras áreas, em outros nichos, extremamente sucesso, mas não conseguem tanto sucesso assim no ramo de telecom. E temos vice-versa também. Temos gestores de telecom de muito sucesso que não conseguem vencer em outros nichos. Mas hoje aqui, aproveitar cada minuto com o nosso amigo Hernandes. Hernandes, a primeira pergunta que eu vou fazer, quando foi que surgiu para você essa vontade, essa necessidade de se especializar na contabilidade para provedor de internet? Quando foi que você viu, rapaz, esse nicho dá para mim, o porquê? Fly, foi lá em 2014, por volta de 2014, 2013, eu estava atendendo um cliente nosso, do escritório. Ele já tinha um provedor, e quando ele chegou para a gente, com algumas demandas, a gente sentiu a necessidade de buscar o conhecimento, né? E eu assumi um compromisso pessoal com ele naquele momento de que trazia para dentro da empresa dele algumas tecnologias, algumas informações que seriam pertinentes ao negócio. Qual foi a principal dificuldade dele naquela época lá? Era justamente como controlar o caixa, como ele conseguir captação de recursos de banco, de terceiros, como ele conseguir demonstrar a parte contábil dele, sem ter muitas onerações, como ele contratar as pessoas, qual era o sindicato agregado. Então, todas as demandas que teve por parte dele, a gente começou a crescer nesse sentido. Aí eu comecei a aprofundar nos estudos na área de telecomunicação, fui participando em eventos, conversando com consultores na região sul, norte do Brasil, e a gente foi começando a adquirir conhecimentos ao longo do tempo. E aí a gente começou a ter muita base jurídica, muita parte contábil, para que a gente fundamentasse tudo que a gente está fazendo hoje dentro do nosso segmento contábil para a parte de provedor de internet. Ótimo. 2014, eu me lembro, eu que estou no ramo de provedor desde 2003, eu me lembro que isso que eu falou, as pessoas já eram empresários, velho, em outras áreas, e achava que no ramo de provedor já tinha as secretarias corretas, já tinha os locais, era só emitir o DARF, o DAN e pagar. Tinham secretarias que não sabiam sequer como tributar. Então, não foi só entrar no setor, mas também desenhar o setor. Muito do modelo que está aí hoje foram desenhados por profissionais como o Hernandes, como a Ana Paula. Um abraço, Ana Paula, da Meira ISP. O nosso CEO André Costa, com todos os sindicatos e todas as associações que ele participou, para desenhar esse modelo hoje de provedor de tributação que existe hoje. Claro, nem sempre foram vitórias. Algumas coisas ainda são muito injustas com o provedor. Mas, dentre elas, nós temos algumas vitórias. E o seguinte, dos desafios que você vê hoje nos provedores, Hernandes, que você atende, ou até mesmo que te procuram e acabam não fechando. O cara diz, rapaz, sabe de um, é melhor eu ficar como eu estou. É uma decisão de cada um. Quais são os maiores desafios? Qual é a maior dificuldade que o provedor enfrenta hoje para se organizar? O que é que você entende no seu ponto de vista? Principalmente uma organização financeira. A maior parte deles não tem uma boa organização financeira, eles não conseguem fazer a separação do negócio, do pessoal e do profissional. Isso é forte. Isso é forte. Isso é E forte. isso acaba levando muito deles a ter uma confusão patrimonial muito grande. E quando a gente começa a soltar na mesa da reunião de negócios, o que ele tem que mudar, muitos deles recebem aquilo como um baque muito grande.
E aí, nesses momentos que eles começam a decidir de nem querem nem ser empresário naquele Agora, é bom momento. também a gente observar que isso não é só no segmento de SP, embora a gente está falando Sim, do nosso negócio aqui, sim, do sim, nosso mercado, sim, mas isso acontece, me parece ser uma questão cultural, sim, no meio empresarial, né? isso, Onde a gente tem os empresários muitas vezes misturando as coisas, né? exatamente. Questão financeira com questão pessoal. O que eu ia te perguntar é o seguinte, nessa caminhada também que você tem aí, posso perguntar, né, Flávio? Fica à vontade, fica à vontade. O que que acontece? Em que momento? Porque na hora que alguém decide empreender no ramo de provedor de internet, no ramo de internet, ele pode passar na cabeça dele assim: a minha empresa, ela vai ser uma empresa que vai estar no Simples Nacional, ela vai estar no lucro real ou ela vai ser uma SA? Você conseguiria aqui, eu sei que são termos bem técnicos, mas de uma forma, um linguajar mais simples, o que é que mais deve influenciar o empresário, o iniciante, né? Em qual tipo de negócio que a gente precisa, mas se o faturamento da minha empresa for até tanto, então eu abro a empresa no Simples. Se for a partir de tanto, né, eu vou logo para o lucro real, ou lucro presumido, ou uma SA. O que é que você poderia pincelar para a gente nesse ponto aí? Bacana, velho. Na verdade, hoje, aquilo que você falou, aquela questão cultural, né? Antes de eu ir para essa resposta sua, hoje no Brasil mesmo, a gente não tem muito investimento no empreendedorismo dentro das escolas, né? A gente fala A na, carência é muito a grande, gente né? fala da matéria empreendedorismo nas faculdades, em algumas delas, né? Atualmente eu não vejo isso dentro dos cursos mesmo, até no próprio curso contábil você não vê muito isso. Você vê muito isso ainda na administração, que é muito pouco hoje, as formações técnicas. E por isso dificulta muito o empresário hoje começar a entender como gerenciar, como tomar conta do negócio, como gerenciar uma boa equipe, porque dentro de um provedor hoje mudou muito, né? Dos anos para cá, o maior custo de um provedor era link. Hoje não é mais link, né? Hoje o maior custo de um provedor é a mão de obra mesmo. E acertar na mão de obra, né? Como preparar essa mão de obra, como acertar essa mão de obra, para não ter um turnover, né? Um giro, entrada, saída de colaboradores dentro da sua empresa. Desculpa, eu só me perdi um pouquinho Não, assim, a pergunta inicial foi o que que mais deve influenciar ele na escolha do regime tributário dele, né? do regime. Porque imposto é uma questão importantíssima, né? Sim, Então, e tem aqueles que dizem assim, que Brasil não é país para amador. sim, sim. Então, a gente precisa se profissionalizar nessa área. Então, eu acho ainda muito carente, assim, o nível de informação que você falou, para quem quer empreender. E também o que é que o cara pode buscar de informação, que tipo de decisão ele pode tomar no início, ou então até durante o decurso do negócio dele, para que ele possa pagar menos imposto, para que ele Sim. possa tornar o negócio dele mais saudável. Se é uma empresa no Simples Nacional, se é duas empresas no Simples, se é o cara ter, você entendeu? Se é o cara ter uma empresa no lucro presumido, né? Se teria alguma vantagem de crédito tributário, enfim. Sim. Essas decisões de qual regime que ele pode adotar, né? Isso, hoje, culturalmente falando, a maioria dos nossos colegas contábeis escolhem pela questão do faturamento. Ah, se o faturamento incorpora dentro do Simples, vamos optar iniciar você pelo Simples, vamos fazer pelo Simples. Dentro do ramo de provedor, não é bem assim. Exatamente. O provedor de internet, ele não é meramente um prestador de serviço, ele não é um comerciante, ele não é uma indústria, ele é um segmento completamente ex officio, ele é completamente diferente de qualquer outro tipo de segmento já existente no mercado. Começa que ele é um serviço essencial na sociedade. Né? Exatamente. Ele é o commodities hoje reconhecido. Ele é o novo commodities. Hoje vocês não conseguem fazer, a gente não consegue lidar e ir para qualquer lugar sem um tipo de telecomunicação na nossa mão, né? E é muito complicado quando o provedor ele não começa a enxergar qual é o nicho de mercado que ele está hoje, né? Se ele não começa a entender quem que ele é, o que que eu sou hoje, o que que eu presto de fato, para ele poder entender qual colocação que ele está. Então, essa questão de segregação de receita, essa questão de escolher qual o tipo de regime tributário dele, depende muito aquela questão de como é que está os custos dele. Porque, assim, lucro real, gente, é justamente do que você tem investido na sua empresa, do que você tem colocado realmente de custos ou não, porque isso vai impactar diretamente no seu cálculo tributário. E o Simples Nacional é para aquela pessoa que justamente ainda não está se organizando financeiramente e começa pelo Simples. Mas dentro do escritório, velho, o que a gente faz lá? Você tem que começar a organizar o seu contábil, mesmo sendo Simples Nacional. É isso aí. Muitos provedores hoje não fazem escrituração contábil da empresa.
existem os dafistas, quem só entrega imposto, aquele que faz só a folha. Não é isso, não é essa a intenção, sabe? A gente tem que realmente fazer a contabilidade, montar um DRE, apresentar esse DRE, começar a estudar a empresa pelo que ela tem de fato e começar a esquematizar a empresa pelos resultados dela. Então, sim, em cima dos resultados dela, em cima dos balanços contábeis dela, você começa a fazer a estratégia contábil da sua empresa. Em cima do balanço é que você começa a escolher qual é o tipo de regime mais assertivo possível. O Simples, ele é uma alíquota fixa, basicamente, né, em cima do faturamento da empresa, e ele mensura ali justamente o que você tem de faturamento. Sobre o seu resultado financeiro, ele já não vai pegar, ou seja, não é o que você de fato encaixa ou não. Já no lucro real, você usa mais os resultados financeiros ligado à questão tributária. O lucro presumido meio que um simples limitador, né? Porque o simples você vai lá, começa ali na casa dos 5%, 6%, chegando até o 12%, 15% de faturamento até 18%, até a alíquota vai até de 22%. Já no lucro presumido se limita, né, para um provedor de internet na esfera federal até 11,33%. Fora o que mais pesa hoje aqui no estado, que é a parte do ICMS. E a gente teve, no ano passado, diversas mudanças do governo, né? E está tendo diversas... Vem para cá, né? E é uma coisa que dá uma incerteza muito grande para o empresário. Por exemplo, o que eu estou pagando de imposto? O que é que eu vou pagar nessa mudança tributária que eu tenho? E provedor, normalmente, né? Que ele tem ali na casa ali dos 10 mil de faturamento, já pode ser um lucro real, já pode ser um lucro presumido? Pode. Nada impede de ser dessa forma. A questão é que aquela pessoa que está com faturamento tão baixo, 10 mil, começando ainda, né? Iniciando na parte de empreendedorismo, o nosso amigo Flávio aqui falou, né? Muitos se jogam nessa área da telecomunicação e se surpreende que é completamente diferente. Aquilo que eu falei, um ex-officio é completamente diferente do mercado já à espera. Ele toma um baque, porque ele precisa, primeiramente, se organizar financeiro. Então, a gente bate muito na questão da organização financeira dele. E a organização financeira que você fala, Hernandes, é justamente de você saber quem são as suas contas. Como comprar. Exatamente, de quem comprar. Quem comprar. E de que maneira compra dentro comprar. da Bahia, se compra fora da Bahia, se tem diferença de alíquota, se não tem diferença de alíquota. Tem uma série de informações que você influencia na decisão. Olha exatamente. só, Já começou a embolar. Eu avisei algumas pessoas que o Hernandes estaria com a gente. E aí as perguntas que para algumas pessoas que possam entender de contabilidade parece muito simples, mas às vezes empresários bem-sucedidos não sabem. E a pergunta que chegou para mim aqui de um provedor, amigo nosso, ele falou assim, quais são os principais impostos que incidem sobre o provedor de internet? Ele tem uma operação rodando e ele não sabe quais impostos. Significa que ele não paga. Ou não está sendo bem assessorado a pagar. Sim. Então, quais são os impostos principais de um provedor hoje na Bahia? Hoje na Bahia, exatamente, porque assim, a cada região é diferente, né? A gente já tem de provedor de nível Brasil aí, e cada região a gente vê que é muito diferente. Mas aqui na Bahia, basicamente, a gente tem algumas particularidades, né? Para as micro e pequenas empresas, não é pelo regime tributário, tá, Walter? Nem essa questão da isenção. Muita gente fala assim, não, é porque eu sou simples, eu não pago de FAO. Não é simples, gente, é pelo porte da empresa. O que é porte da empresa? É faturamento. Se minha empresa fatura até 4.800.000 no ano, eu tenho um porte de EPP. E por porte EPP, vocês têm isenção tributária do ICMS, entendeu? Então, hoje vocês têm essa questão de isenção, na questão do DIFAL, porque vocês compram muito de fora, né? E podem comprar de fora. Existe como vocês fazerem a isenção tributária do ICMS, que é um peso. Inclusive, para quem é provedor, está no Simples Nacional, o ICMS que vocês pagam, né, de fora do estado, ele é somente custo. Ele não tem outra esfera de compensatória. Você não vai conseguir compensar em nada nesse imposto. Existe como dar isenção nesse imposto aí. Quais são os tributos que você mais paga? A isenção, me desculpe, a isenção na compra de equipamento, você fala... do DIFAL. No DIFAL, dentro da Bahia, você consegue fazer crédito com a compra de equipamento da Bahia? Mas na verdade você tem você tem dois aspectos tributários aqui na Bahia. Você tem a redução de alíquota, porque a alíquota interna da Bahia hoje ela é 20,5. Tem estados que são 18, 18 não tem mais. Já foi bem pior, né? Já deu uma melhorada. Desculpa, nem tem mais 18, é 19 e 20,5. Os estados estão fazendo dessa forma, né? Meio que um lobby, né? Vamos lá, eu boto 20,5 e vocês botam 19, é assim, dentro das as uniões federativas estão sendo dessa forma, os governadores estão trabalhando dessa maneira. Aqui na Bahia é 20,5. Só que, o que o provedor ele compra fora da Bahia? Ele compra roteador,
ONU, né? Equipamentos de telecomunicações, né? Cabo, fibra, tal. Então, o contador, ele consegue falar para o provedor, falar assim, esse aqui compensa você comprar e esse aqui você não compensa comprar fora da Bahia. Esse aqui você não vai pagar imposto e esse aqui você vai pagar imposto. Esse aqui tem redução tributária e esse aqui você não tem. Se você comprar de tal estado, daquele parceiro, distribuidor, você tem isenção. Se ele vem mandar para outra distribuidora, outro CD, você vai pagar. Isso a gente consegue fazer. Esse planejamento você consegue dizer, entendeu? A gente consegue dizer exatamente nessa parte. Por quê? Aqui na Bahia, por exemplo, você tem isenção na parte do DIFAL e você também tem a alíquota reduzida a 12%. Imagine você comprar de um distribuidor que ele fique no Nordeste. Nordeste para Nordeste é 12%. Você não paga nada. Entende? Olha, isso é forte que você está falando, Pouca gente sabe disso. que grandes distribuidores de equipamentos, Nem sabe. não, eles, olha, vou mais além, eles já perceberam a necessidade de instalar suas bases dentro dos estados que mais compram. Nós temos fornecedor aqui que a gente compra, a central de compra do cara é fora da Bahia, mas ele emite a nota dentro da Bahia, Sim. com a distribuição dele dentro da Bahia. Perfeito. Exatamente. Isso por quê? Porque isso influencia no preço. Exatamente. A depender do equipamento, né, os distribuidores perceberam isso também, a transição transferência entre de sede matriz São Paulo para sede filial Bahia, eles não têm também custo tributário. A transferência não incide em imposto. Não. E aí o que faz? É mais vantagem para o distribuidor ele montar a estrutura local, próximo de quem é o cliente dele. Isso incentiva o comércio, incentiva a venda, né? Porque ele começa a competir com o mercado interno. Exatamente. Então, hoje tem vindo muitos distribuidores que atualmente eram de fora, e eles já estão instalando suas bases, seus CDs e seus centros de distribuição aqui na Bahia. Perfeito. E qual pergunta mesmo, Flávio? Desculpa. Pergunta os principais impostos. Os principais impostos. Hoje a gente tem ICMS, que é um principal imposto, né? A gente tem o PIS e o COFINS, Imposto de Renda e Contribuições Sociais. E a gente tem o INSS patronal. Até pouca gente sabe que pagam INSS patronal, mas dentro do faturamento vocês pagam, né? Dependendo do simples, do lucro real, lucro presumido, vocês vão pagar ali o INSS patronal. Na verdade, nas empresas normais, como lucro presumido e lucro real, você vai pagar isso sobre a folha, né? No Simples você paga dentro do faturamento. Porque o Simples, na verdade, é a unificação de todos esses impostos. PIS e COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS. O ISS, gente, depende, né? Isso tem muito provedor que sai errado na frente aí. Quando a gente pega para consertar, dá um pouco de trabalho, mas a gente consegue. Que é o entendimento de que vocês acabam gerando nota de serviço para a prefeitura. Em vez de gerar a nota 21 ou 22, né, e ainda tem essa guerra, qual nota que eu vou usar? Se é 21 ou se é 22? A gente usa o critério e a gente bota lá a normativa técnica sobre isso. E usam, na verdade, a nota da prefeitura. Para atender aquele cliente que ele quer nota, eu vou dar a nota 21, ou a nota de serviço, desculpa, a nota de serviço, e paga o ISS para a prefeitura. Serviço de telecomunicação é tributado para o Estado. Ele está dentro da Constituição Federal, é para a entidade federativa, para o Estado. Não está na lista de serviço da prefeitura. Vocês não podem tributar isso para a prefeitura, está pagando errado. Exatamente. Está gerando a nota equivocada, vai gerar um auto de infração exorbitante para a empresa de vocês. Isso tem que ser consertado urgente para quem está fazendo dessa forma, quem está ouvindo a gente aqui, não pode estar fazendo dessa forma porque vai estar equivocado. E essa forma de tributação, ela vai onerar muito o provedor. Isso é um passivo constituído que pode ser mensurado e aí a gente sabe que pode gerar até uma perda do provedor, porque é um fluxo de caixa que não vai estar previsto, é o passivo tributário. Outro imposto que o pessoal não comenta muito, mas ele existente, é sobre a própria operação, que é o ISS e o TFF, né? Aqui na prefeitura de Salvador, por exemplo, Salvador, outros municípios, né? A gente até consegue vencer essa questão do TFF. Mas Salvador, quem está em Salvador, por exemplo, é imposto demais, né? É imposto demais. Imagine um provedor que eu falei ali que está com faturamento mensal na casa dos 10 mil, o provedor que está com 50 mil de faturamento mensal, ou aquele que está com 100 mil mensal, paga TFF anual na casa aí dos 10 mil, 12 mil, isso aí. até Pra 16 quem mil. não sabe o que taxa, é TFF, o técnico é o Hernandes, ele vai dar o nome técnico, mas é o antigo e bom alvará de funcionamento. Qual é o nome técnico do TFF? É taxa de fiscalização de funcionamento. funcionamento. É o terror dos provedores, de Salvador em especial. Especialmente. Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, que são os especiais. E, na verdade, a TFF é caro para o provedor, primeiramente pela atividade, tá? Desculpa aqui, é só pela atividade. Porque, assim, algumas regiões da Bahia, né, você não tem esse custo tributário tão alto. Por quê?
por que que em Salvador, essas principais capitais e a região metropolitana de Salvador ali, o custo do TFF, que é a taxa de fiscalização de funcionamento, ela é alta? Porque aqui se instala as operadoras de telecomunicação. As operadoras de telecomunicações, elas só colocam torres em cidades menores. Então, lá não tem um custo alto. Então, as prefeituras que tarifam esse tipo de imposto, elas já tarifam, dizem, ó, esse tipo de serviço é telecomunicação. Quem vai trazer isso aqui para mim é empresa de operadora de telefonia. Essa empresa de telefonia provavelmente tem muito dinheiro, então eu vou tarifar alto. Quem paga um TFF alto também nessas regiões? Banco, né? Então, quase que um banco, se você for comparar o TFF de Salvador de um provedor de internet com um bancário, é igual. É quase que igual, gente. É igual. É o mesmo valor vocês pagam com um bancário. Vocês não são um banco, na verdade. Não opera como um banco, né? Para você ver, Hernandes, a importância de você estar aqui é que nós trabalhamos telecomunicações, entregamos o mesmo serviço das operadoras, com mais qualidade, com um tempo de resposta mais rápido, porém nós não temos todo o poder financeiro que as operadoras têm. Ou seja, até mesmo para definir quem somos nós é complicado. Então, por isso a importância de você ter um contador especializado. A importância da gente ter um profissional como o Hernandes aqui é isso, é que nós somos telecomunicações, mas tributar a gente como uma Oi, uma Claro, uma TIM, uma Vivo é desumano. Só licença aqui, Fray, por exemplo, e inclusive você vê que a própria Anatel, ela faz essa segregação, gente. Vocês são cobrados pelo Estado, pelo município, como operadora de telecomunicação, mas perante a Anatel, vocês são uma PPP, uma pequena operadora, né? E nessa questão da pequena operadora, vocês ali têm anualmente, a pagar, quem é simples, né, paga anualmente ali as taxas da Anatel, que é o FUST e Futel, e para quem é normal, né, tem essa taxa sobre faturamento, que é na casa de 1,5, né? As duas taxas juntadas, ela dá 1,5 sobre faturamento, né? Então, tem que saber separar, porque assim, eu tenho algumas obrigatoriedades dentro da Anatel, e saiu até a normas aí que saiu agora, até na terça-feira saiu uma nova norma, que separa, bem separado, com as obrigações de atendimento, né? Até a espera do atendimento do seu cliente final, seu usuário final do seu provedor, até a forma de como você tributar isso, né? Então, isso é interessante vocês observarem, porque tem um aspecto muito legal. E a Anatel, ela separa bem quem é o grande provedor e quem é o pequeno provedor, que é o PPP. Só que os estados e o município, ele não consegue entender dessa forma. Aí é que tá. A gente só consegue levar isso para a gente, Fly, quando a gente está numa uma auditoria fiscal. Que a gente pega um auditor fiscal e a gente vê lá que o cara, ele não entende muito, né? A gente tem que sentar, explicar, contar todo o contexto, levar como é que é um provedor, como é que funciona o provedor, né? E aí ele começa a entender nisso. E quando ele não consegue entender, a única estratégia é um MS, um mandado de segurança mesmo, e a gente acaba ganhando porque já existe dentro da esfera federal e é um órgão que é regulamentado pela a Constituição, né? Então foi criada uma agência reguladora que está lá, que é a Anatel, e ela tem justamente as normas dela já regulamentando. Hoje o Estado da Bahia, inclusive, vencemos nesse sentido, tá? Eu tive até o prazer de conhecer muita gente aqui da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, e um deles falou assim, olha, a gente sabe e reconhece, viu? Quem não segrega receitas hoje no provedor, e eu acho que você já deve fazer essa pergunta, que é muito perguntado também, como é que segrega SBA e SM, né? E eu tive o prazer de conversar com muitos auditores, inclusive o próprio Está secretário. aqui assim, como funciona a tributação para serviços de valor adicionado e serviços de comunicação multimídia, que é o SCM? Já estava aqui na Já engatilhada, tá mas manda ver. Aproveita. Aproveitando, então. E aí o próprio fisco, né, ele já entende isso. Ele consegue entender. Mas ele consegue entender o quê? Quando você está com a casa arrumada. Então o próprio fiscal ele chega assim, eu entendo, isso eu ouvi do próprio secretário, ele diz, ó, eu entendo que vocês hoje são provedores e você tem que separar a receita de SM e receita SVA. Mas na tributação, na faturamento que vocês usaram aqui, foram equivocada a emissão da nota, foi equivocado o número de recibo, e na auditoria a gente consegue defender isso. Então, isso se você não fizer um trabalho de base, arrumar a casa, preparar para fazer uma boa emissão da nota corretamente, com a alíquota correta, a descrição correta, qual o número de nota correta, você pode ter um problema fiscal lá na frente. Mas vencendo isso, o próprio fisco já reconhece que vocês têm que segregar. Isso que eu queria chegar, né? Então, não é uma coisa que é criada. O próprio fisco já entende que vocês têm que segregar a receita. Segregar de que forma?
separar o que é receita de telecomunicação, que é o SCM, né? Ou outros tipos de serviço de telecomunicação, como telefonia, né? Alguns estão indo para a área de TV, né? Então, TV linear, tá? Canal linear, que é diferente de outros streams que vocês utilizam hoje. Canal linear, TV, telefonia, MVNO, e outros tipos de telecomunicação. E também os SVAs, né? Os SVAs são os agregados ali, que é o serviço agregado ao serviço de telecomunicação. A pergunta foi como do meu colega aí? A pergunta foi isso: qual a diferença entre SCM e SVA? Como é feita a tributação? De porcentagem, na verdade, o que ele quer saber é isso. Ele quer saber qual é a porcentagem, como funciona a tributação do SCM e SVA, quanto por cento é recomendado ou autorizado fazer na emissão. Existem muitas portarias que já foram regulamentadas no Brasil inteiro sobre isso, né? Existem estados que já definem quanto é a porcentagem da subdivisão das receitas ali, né? Aqui na Bahia, a gente não tem essa regulamentada, não tem essa regra definida. Então, para quem está aqui na Bahia, é diferente no estado de Minas Gerais, que já está bem regulamentado sobre esse sentido, mas aqui na Bahia não está. Quando o estado não está regulamentado, é entendido que você tem que fazer isso em cima de um planejamento tributário. Você tem que pegar o balanço. Se você não faz balanço na sua empresa, passe a fazer. Balanço contábil, né? Naquele balanço de papel, não. Balanço contábil mesmo. Escrituração contábil da empresa. É o DRE da sua empresa, diante do seu DRE. E diante do que você tem investido no seu patrimônio, você vai saber exatamente quanto é o custo que você tem agregado a serviço de telecomunicação e quanto é o custo que você agrega sobre os serviços agregados sobre isso, que é a SVA. Sabendo disso, você pode separar. Qual é a base de alíquota de segregação? Varia. Tem provedores que a gente entende lá que você tem 30% para SCM, 70% para SVA, ou 20% de SCM, 80% de SVA. Já tive provedores que a gente formou todo o contexto jurídico. Isso não recomendo para todo mundo, não. Não recomendo para alguns casos seletos aí, bem específicos. Cada caso é caso, tá? Que ele é completamente SVA. Eu não recomendo porque tem uma normativa técnica da Anatel que impede. 100% de SVA. É 100%, Tem acredito. provedor funcionando com 100% de 100% de SVA. SVA. E funcionou por... Incrível, né? Funcionava por... Depois ele vendeu a operação, mas ele funcionou por mais ou menos por 10 anos dessa forma. Pois o contador desse provedor aqui, ele Todo regularzinho, todo. o provedor Todo que regular. não é seu cliente, o provedor está fazendo 70% de SCM, 30% de SVA, porque segundo ele é a orientação. Então essa é a diferença de ter um contador especialista em telecomunicações, em provedores. Porque, não desmerecendo o seu contador, pelo contrário, mas ele deve ser um especialista em outra área. Hoje eu vi uma entrevista do doutor João Neto no Pânico, na TV, ele falou: sou criminalista. Se chegar uma pergunta aí trabalhista, eu chamo meu colega. Se chegar civil, eu chamo meu colega. Eu domino. Cada um Então, na sua, né? existe o generalista? Existe. Mas existem também os especialistas. E essa confusão mental dá... Ontem eu estava vendo um podcast e a pessoa dizia: nós estamos tão difícil em Salvador que eu, na principal, a polícia me para e manda eu colocar o capacete para não ser multado. Quando eu entro na rua de casa, a facção manda tirar, senão eu morro. Oxi. Eu não sei se eu uso o capacete ou se eu tiro o capacete. Aí eu até lembrei o filme Karate Kid, né? Se enxuga, seca. Então, é mais ou menos essa a vida do provedor. Você vê que, pessoal, no caso da Uso Telecom, que nós temos operações em outros estados, o quão é difícil a Weber dentro da nossa equipe, porque a gente tem que se adaptar em cada estado ou em cada momento, ou não. A gente tem que respeitar onde fica a nossa sede. Exatamente. Fray, na verdade, não é uma receita que você já tenha que criar na mente do profissional contabilidade. Eu respeito toda a minha classe contábil e tal, mas eu olho pela a base legal. Todo o contexto que você tem com o seu cliente tem que ser com base legal, fundamento legal, né? Então, qual é o fundamento legal para poder fazer segregação? 70-30. Por quê? O que é 70-30? Você está pagando mais imposto de ICMS para o estado da Bahia, o que eu já falei, que o próprio estado reconhece que vocês têm que segregar, vocês têm que segregar. O estado te orienta a pagar menos. Pagar menos, porque assim... Ele é o órgão fiscalizador, ele entende, ele só quer saber como é que você faz e deixa isso transparente. Deixa eu interromper. Então é o seguinte, o Estado entende que é melhor ele pagar menos, mas pagar, do que ele sumir do mapa fiscal do Estado. Sim. Então é isso.
Porque assim, se você for olhar bem, você tem ali, dentro das contribuições do imposto, você tem contribuições sociais agregadas nele. Sim. Então, a gente não está pagando somente para o Estado, a gente está pagando também para as contribuições sociais. E uma delas é a própria polícia que você falou aí. É uma contribuição social que está vinculada ao ICMS aqui do Estado. O ISS também contribui para isso. Então, o Estado ele quer que você pague de forma regular. Por exemplo, tem muitos provedores que recebem mensalidade de cliente por cartão de crédito, né? Recebem por Pix ou utilizam aqueles bancos digitais, né? Sim. Bota lá o CNPJ, tal, coloca o banco digital, recebe. E aí pergunta, nesse banco eu não pago imposto não, porque não é declarado, chega pro Estado. Não tem isso. Para tudo. Não, um momentinho. Tem- O que você está falando não é exceção. Hoje é regra. É. Fala aí direitinho o provedor. O provedor que tem esses gateways de pagamento, esses bancos digitais, continua. Eu nem sei o que você vai dizer, mas como não é por acaso, é quase regra, como é que funciona isso aí? Fala aí, né, pro provedor. Bom, provedor, gateway de pagamento, recebimento de pagamentos para empresas de instituições financeiras, elas têm que prestar informações para o Fisco Federal, para a Receita. Isso acontece em janeiro de cada ano. O Estado, ele já tem uma normativa, na verdade, um decreto de lei federal, norma de lei complementar, onde ele tem poder para poder fiscalizar vocês mediante ao movimento financeiro da empresa de vocês. Faturou o cartão de crédito, é declarado, gente. O Pix não veio por conta de nada, Controla não. mais ainda. Controla mais ainda. Então, o Pix entre pessoa física e jurídica está controlado. Tudo que entrou de receita na sua empresa e que não apresenta dentro da contabilidade, ela pode ser passível de multa, porque é omissão de receita. Essa omissão de receita de vocês, a conta chega. Ele quer uma amarração fiscal, né? Exato. Imagine você chegar lá, um fisco e falar assim, ponto, a gente tem diversas auditorias, mas me dê aqui o seu extrato bancário. Não é por causa do sigilo bancário. Beleza, ele não vai conseguir só por decreto judicial. Mas ele vai te pedir uma coisa que é legal. E ele pode pedir. E deu razão da sua empresa, razão contábil. Né? E o razão contábil vai mostrar justamente a sua movimentação financeira da sua empresa. Vai mostrar também a movimentação sua entrada de crédito e débito. E aí ele vai amarrar aquilo ali ao seu declaratório do operador de cartão. Então o erro não é receber no cartão, é não informar achando que está passando Omitir. despercebido. Mas se Omitir. você não Omissão. declara aquilo ali, né? É omissão. Deixa eu... Pra gente sair um pouco, assim, que o tema tributário, ele é muito importante. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta numa outra direção aí, né? Qual o julgamento que você faz na sua experiência da importância da contabilidade gerencial para o negócio? Você tem a contabilidade fiscal, Sim. você tem a parte de escrituração, tudo isso é base, né, para você fazer uma boa contabilidade gerencial. Mas eu percebo que as pessoas dão muita importância, né, à contabilidade como um todo, mas desprezam um pouco a importância da contabilidade gerencial. Há pouco a gente estava falando ali de BI, Sim. né, de indicadores, etc. Pincela um pouco sobre isso, que eu acho que é importante o cara conhecer o negócio dele. A importância de um bom BI dentro de uma empresa de telecomunicações. O provedor, né, que tem as informações técnicas na mão, ele consegue ter as informações técnicas na mão e ele transforma aquilo em um BI. O que é um BI? É um poder de decisões na mão, ou seja, um dashboard ali bem formatado, com dados fundamentados. E é aquilo que a gente estava falando, porque dados que foram auditados por um terceiro, né, não foi feito, elaborado, constituído de qualquer maneira, foi auditado em 2 partidos aí, que é justamente a contabilidade da empresa, né, forma o contexto todo. Esse cria a contabilidade gerencial, que é a contabilidade da poder de decisão. É nesse momento que você começa a decidir em que momento é que eu vou investir, em que local que eu vou investir, de quanto eu vou investir e quanto vai ser o meu retorno daquilo. Né? Trazer para a realidade contábil e financeira da sua empresa as decisões. Né? Então, todo número contábil que você vai poder levar para um poder de decisão da empresa. Se eu tenho capacidade de contratar, se está na hora de eu diminuir, se eu tenho capacidade de investir, de aumentar a minha... Sim, eu olho muito, eu gosto muito de estudar os balanços das operadoras. Eu sempre gostei, né? E eu gosto muito de olhar aquela parte da auditoria, porque são empresas SCAs, né? Capital aberto. E tá aí sempre Publica abrindo, balanço, né? publica balanço.
E você vai entender muitas vezes quando a operadora ela está querendo fazer um grande investimento ou ela está preparando para ser cedida, ou seja, vendida. Foi o caso da Nextel, que eu acompanhei também o processo. E é interessante que você vai olhar isso porque você começa a entender ali dentro dos números a estratégia que eles têm. Como é que a empresa ela enxerga o mercado e como é que tem o mercado ali para frente. Ou seja, nós estamos em 2024, né? Daqui para 2025 o que vai mudar, qual o cenário que vai mudar, o que influencia no mercado atualmente, o que não influencia no mercado atualmente. Como é que eu faço para poder contratar, diminuir? Quais os meus custos que eu tenho necessário ou não? A operadora usa muito isso. Por exemplo, ela não tem mão de obra propriamente dito dela aqui. Boa parte da operadora ela é terceirização. Sim. Ela utiliza o modelo da terceirização, porque é mais barato você terceirizar alguns aspectos do que você trazer essa operação para dentro da sua empresa. Por quê? Porque o próprio órgão executor, que é o órgão fiscalizador, ele cobra muito de uma grande operadora também. Então, ele é muito caro. Né? E a operadora também aproveita muito os recursos da segregação das receitas. Você vê, os operadores colocam lá revista digital, né? Jornal digital, que boa parte dos consumidores, os seus usuários aí de provedor, nem utilizam e nem sabem que tem. Não sabe nem que tem. Isso. Mas colocam ali meramente para poder diminuir a sua carga tributária. É SVA, né? Sim, exatamente. E sem perder a questão do contexto que é a própria lei. Ou seja, você está usando a máquina pública, o poder da máquina pública, para trazer força para o seu provedor. Exatamente. Ou seja, é capital, gente, é dinheiro jogado fora. Se você não saber segregar, preparar, é jogar dinheiro na lata do lixo. Você está jogando dinheiro na lata do lixo e trazendo passivo ao mesmo tempo. Você joga dinheiro fora, naquele momento está pagando mais imposto, ou perdendo mais imposto, não está sabendo justamente segregar. E outra, você não está sabendo saber como é que você vai fazer a parte gerencial da sua empresa, talvez você esteja perdendo boas oportunidades, fazer boas parcerias. Hoje o modelo de negócio mais atual é fusão. Vamos nos unir. E aí vem aquela brincadeira chata, né? Vai unir com quem? Né? Como é que é essa união? Aí eles sentam lá, a gente senta, conversa, deixa eu te orientar como é que deve ser feita uma fusão, porque se fizer de qualquer jeito, nossa, cara, você traz um problema enorme para a empresa de vocês. Então, se você não está preparado a organizar, você não tem organização de gerência, você não pode fazer fusão com o outro. Primeiramente, você tem que começar a mapear a sua empresa, para depois você começar a pensar realmente em adquirir novas. Porque senão você traz mais problemas. Quer ver uma coisa? Você traz um provedor que tem um monte de problemas de conexão, né? Na ponta lá com o usuário final. Você está trazendo passivo para sua empresa que é usuário final. Qualquer usuário final que bater hoje na CDC, que é a CDC, que é a delegacia aí do consumidor, a maior parte deles ganham. Foi uma estatística que saiu recentemente. Entre 10 aberturas de processos, 9 estão ganhando um processo, porque não tem base para isso. Né? Então, existem formas jurídicas de você também brindar a sua empresa ali, de você brindar o seu processo, de você começar a fazer blindagem que aquilo não aconteça mais. Então, preparar, separar, segregar receitas, fazer uma gerência, uma contabilidade gerencial para tomada de decisão é fundamental para qualquer provedor. Senão, você vai acabar trocando moedinhas. Quer ver uma coisa? Pergunta aí, como é que ele mensura o preço dele? A maior... Fry. Precificação, é isso que eu ia falar aqui agora. Muita gente, muito provedor, Weber, ele vive com a falsa impressão de que é só vender, é só instalar. Pronto. O que é o sucesso? Vender. Fazer venda. Só que muitas vezes, comprar, saber comprar, O resultado pode o estar aí, né? resultado pode ser bem melhor. Saber tributar também. Então, a gente estava fazendo uma conta outro dia. E contratar. E demitir. Demitir. Não, tem É uns... uma arte, viu? Não, tem uns ainda que eles são apadrinhados, os funcionários. É. Não sabem o momento certo de demitir. Gente, vocês têm um poder forte que é o contrato de experiência. Se o cara, dentro do contrato de experiência, não performou do jeito que você querer... Ele sem gastar muito, né? Cara? Então, o menor custo de turnover está na experiência. Agora, passou do contrato de experiência, poxa, cara, bota dinheiro no bolso, porque você vai gastar mais para demitir aquele trabalhador. A diferença de você ter um especialista é exatamente essa, porque muita gente acha que a função da contabilidade, como era antigamente, é imprimir os contra-cheques, Sim. mandar a cópia das notas e transmitir. Mandar as E guias de manda imposto. as guias de imposto. Em outros setores pode até ser assim, mas provedor não. Você vê que ele consegue resolver, ajudar você na sua compra. Outro dia um consultor nos falou o seguinte, que varejo é caro. E aí a gente fez uma conta rápida, que eu disse que se um provedor específico colocasse 1.000 novos clientes dentro de um mês, ele corria o risco de quebrar.
E aí todos riram. E aí ele fez a conta. Ele falou: o custo de instalação é a taxa de aquisição de cliente, né? O O TAC. CAC. O CAC você gasta ali R$ 600. 1.000 clientes novos, você está contraindo uma dívida de R$ 600 mil. Que você terá ou não receita nos primeiros 30 dias. Sim. Depende, porque tem deles que ainda dá 3 meses gratuito. Então, Tá fazendo conta? Então, às vezes, ter uma receita, ter cliente, ter uma base. Já desse mês, coloquei 400. Quem sabe se você conseguisse fazer uma redução tributária como essa, de um imposto de 40 mil cair para 15, você incrementou 25 mil de receita na sua empresa, que equivale a X clientes sem gastar nada. Então tem que saber comprar. Eu vou Tem até que mais saber. além. Por exemplo, um dos cases da gente aqui, por exemplo, a gente conseguiu levar um provedor a esse entendimento, que é justamente esse custo do CAC, né? E o custo do CAC, o que é CAC? É a aquisição de novos clientes. Custo de aquisição de cliente. O que tem nesse custo? Você tem a sua mão de obra do seu funcionário que está ali dentro, custo do transporte logístico, você levar esse tipo de tecnologia na casa do usuário final, os equipamentos que você vai utilizar na casa dele, que hoje é um dos maiores agora, né, dentro do CAC, e os pequenos custos que são o drop, o conector, né, e alguns enlaces. Instalar o cliente. Custa, né, para instalar o cliente. E nesses ainda pode surgir até uns eventuais. Quebrou uma TV de LCD. Eu fui no provedor recentemente, quebrou a TV de LCD. Ou subiu no telhado, quebrou o telhado. Então, esses eventuais que acontecem, que aí precisa muito daquela questão de padronização do processo dentro da empresa. Sim, é muito importante. Você tem que saber como conversar com sua equipe, como coordenar a equipe, né? Lidar com ela e treinar e capacitar. Porque você está colocando a sua empresa na casa do usuário final. E hoje tudo é processo. Todo mundo quer ganhar dinheiro em cima de todo mundo. E aí, nesses cases assim, na aquisição de CAC, você tem aquela questão. E ele dá certo. 1.000 clientes novos, o custo aumenta para 600 mil. Esse é 3 custos que existem dentro do provedor, tá? Eu falo dessa forma. Um é dentro do seu data center principal, seu backbone principal. Esse é o custo. Para você adquirir 1.000 clientes, você está lá com a sua LT pronta para poder adquirir 9.000 ou 1.000 novos usuários? Senão você vai ter que investir. Senão vai ter que investir, né, cara? E outro custo seria a expansão, a rua, a comutação em rua. Ela pode ser aérea, pode ser terrestre, né? Pode ser por radiofrequência, que é pouco hoje usado, né? Mas por radiofrequência. Então, como é que vai ser o investimento de rua? É o segundo investimento. E o CAC, que é o que está do poste para dentro da casa do cliente. Do poste para a casa do cliente. Do poste, em geral, é todo de investimento. E você tem que saber bem isso, porque assim, isso que a gente usa muito na questão da imobilização. Ou seja, o que eu tenho hoje de imobilizado na minha empresa, eu tenho esses 3 custos. E eu tenho que saber quanto é meu custo hoje. E o CAC é interessante porque ele é um custo de intangível. Sabiam disso? Ele é um custo intangível. Então, Porque você fala de depreciação, a depreciação está dentro, porque a depreciação é um custo, ela é uma despesa autorizada, exatamente. Né? E ela acontece de fato. Exatamente. E dentro da norma da Receita Federal, né, a 1700, ela fala, né, da forma como você vai fazer a parte de aquisição de novos clientes e contabilizar isso como uma depreciação. Exatamente. Como você fazer isso como nos equipamentos, na parte e na aquisição de novos clientes. Porque isso é muito importante. Eu nem falo da parte de utilizar isso como despesa e custo totalmente. Mas você concorda que é um custo a depreciação? Sim, é o custo. É um custo. O custo. E o que você vai fazer? É um investimento, na verdade, né? O CAC, na verdade, eu nem com custo, mas sim como investimento. Que você vai lá na frente mensurar isso na hora de uma fusão ou na hora de uma venda de um provedor. Quanto é que eu tenho hoje de meu imobilizado investido? Quanto eu já tenho aquilo? Porque assim, todo mês você tem recorrentemente aquela receita. Então é uma receita recorrente, Fry. Você não vai perder aquilo de um dia para o outro. Você consegue entender que você não está fazendo uma instalação de um ar-condicionado, você não está trabalhando com serviço que só tem aquele momento da execução, ou alguns momentos da execução, você trabalha com a recorrência. Você não está vendendo um produto, né? Porque você vendeu um produto, acabou. Não. Hoje você pode ir para o seu provedor, trabalhar, atender, adquirir um novo cliente, colocar ele para a base, autenticar, ligar ele na rede de computadores. Depois ir para casa e dormir, se estiver bem preparado a parte técnica lá dentro, de um bom suporte lá dentro, e o seu serviço continua sendo entregue 24 horas, 7 dias por semana, gente.
Então, é importante vocês entenderem que é um serviço diferenciado. Então, esse custo do CAC, e é interessante, quando você traz um parceiro muito assertivo. Quando é que você traz um parceiro assertivo? Um sócio investidor, você tem aí o modelo de startup de investimento para o fintech. Você tem também o modelo muito bom, que é um sócio limitador, que é o banco, gente. E o banco de fomento, que é o banco público, ele financia tecnologia e expansões. Muito provedor não sabe que pode aproveitar linha de crédito do banco público, mas banco público só empresta para empresas que contribuem para o órgão público. Pronto. Então, muito bem isso aí. Eu ouvi outro dia um empresário dizer a mim que ele já vendeu algumas empresas. Ele falou: empresa boa é aquela que pode ser vendida. Imagina a empresa que você não vende. Muito provedor vive anunciando o seu provedor. E a gente faz quanto custa? Aí ele faz: aqui esse Uno que eu tenho aqui foi o que eu casei. Não importa. Então, o sentimental, o amor que ele tem pela empresa, infelizmente, não vai para o valuation. Não vai, não. Certo? Então, nós temos que ver que, para vender a sua empresa pelo valor justo, você tem que estar organizado. Porque quando você fala com alguém sério que de fato vai comprar a sua empresa, ele diz: qual é a sua empresa? Normalmente o provedor faz: tenho 2.000 clientes. Não. Me entrega aqui. Eu quero saber quantos ANU, quantos metros de fibra, onde está, tributado, como foi, projetos. Então, essa é a ideia. Para você vender a sua empresa, você tem que estar organizado. Como para vender para o seu cliente, você tem que estar organizado. O outro dia eu estava lendo uma entrevista que o CEO da empresa dizia o seguinte: o problema do provedor era o last mile, era a última milha. Nós já resolvemos com o GPON. Já entramos na casa do cliente com fibra, não temos mais problema. Nosso problema agora é o último metro, que já é o Wi-Fi. Então, você, provedor, você, empresa, que já atingiu o sucesso, já atingiu a carteira de clientes que você quer, você tem que pensar o seguinte: tenho que organizar minha empresa para ser vendida. Vou vender? Não. Mas se por acaso acontecer, você tem que saber a hora de vender. Perfeitamente. E outra, uma coisa interessante também é que vocês têm dentro da empresa de vocês um mercado muito bom. E que muita gente aí fora querem esse mercado e querem ser parceiro desse mercado. Um provedor, por exemplo, Fry, que tem 1.000 usuários, são 1.000 oportunidades para uma empresa de SVA conseguir vender o seu produto, vender um seguro, vender agregados ali, que vai gerar mais receita para o provedor e para o parceiro. Então, você tem que entender que vocês são hoje uma prateleira de mercado, que vocês entregam realmente serviço de telecomunicação, agregado ao serviço de SVA. Eu vou até explicar o que é SVA e SCM para entender mais ou menos assim. E é interessante que vocês tenham uma prateleira de produto que vocês conseguem colocar diversas coisas, porque hoje, com o poder da internet e depois do nosso período pandêmico aí, a gente percebeu que o que a gente consegue fazer com o uso da internet? É ilimitado praticamente hoje contextualizar. E muitos provedores ainda vivem naquela era. A gente saiu da era do industrial, onde a gente contratava as pessoas, Velber, e demitia. Né? Contratava, dava poderes e demitia. Comentava, demitia. Essa era meio na figura industrial. Nós estamos na figura agora na era tecnológica, onde as pessoas estão muito ligadas, estão muito conectadas. E nessa novo cenário que nós estamos passando, você tem uma rotatividade muito grande de pessoas dentro da sua empresa. Você passa, entra, sai pessoas todo momento na sua empresa. Todo provedor aí tem uma taxa alta de entrada e saída de novos colaboradores, né? Então, você está dizendo que De tanto reter o talentos, cliente né? quanto colaborador, o provedor tem uma oportunidade de novos negócios diário com seus clientes, com seus colaboradores. Então, pela quantidade de pessoas que passam, isso é verdade, eu estou dia a dia com os provedores, é impressionante o nível de network, porque apesar dele ter 1.000 clientes, nas casas tem uma média de 3 pessoas. Sim. Então, bem ou mal, ele tem acesso a 3.000 pessoas, nome, RG, CPF, endereço, que usam o seu serviço e provavelmente estão satisfeitos, porque se estão fidelizados. Tem uma pergunta aqui, Renan. Quando você terminar, eu vou te fazer a pergunta que mandaram aqui. Ponto. E aí, o que acontece? Você tem essas 1.000 oportunidades dentro da sua empresa, tem provedor que tem 1.000, 10.000, 20.000, 50.000.
São 50 mil oportunidades, são muita oportunidade para você vender e jogar isso para uma equipe comercial interna e fazer, olha, tá aqui, 50 mil leads para poder vocês venderem. Imagine, é muita coisa para o cara trabalhar. E aí vou naquele conceito de, por exemplo, você utilizar esse modelo de qual escolher o tipo de SVA, o tipo de agregação, porque tem tipo de SVA para qualquer modelo de negócio hoje montado, tá, Weber? Por exemplo, eu tenho um SVA que vai dar imunidade tributária para um provedor, né? Ele vai dar imunidade tributária para vocês, não é a receita de vocês. Eu vou faturar e não vou pagar imposto, vai faturar e não vai ter imposto para pagar. É fato, não tem história para isso. E tem SVA que vai ter, mas de forma bem limitada, né? Porque vai ter SVA que não vai ter o ISS, vai ter SVA que o SVA não vai ter, né? O ICMS. Então você já elimina dois. Você já pode eliminar mais dois tipos de impostos, né? Quais são os impostos que a gente falou, né? ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Essa salada de frutas que até a reforma tributária vai vir mudando isso aí. E aí, o que vai acontecer? Vai vir muita mudança futura. Então, você tem que começar a preparar a sua empresa a partir de agora, porque 2026 já está chegando e a gente tá, Eu vi um cronograma da reforma tributária que 25 já começa. já começa. Essa é a pergunta. Agora, deixa eu Para falar um algumas negócio aqui. empresas já não sei. E é isso. Chegou a pergunta aqui agora: qual o impacto da reforma tributária para o provedor? E aí, nosso amigo Weber, a gente estava conversando antes, Weber tem um compromisso, vai ter que Sim. se ausentar, mas fala aí, Weber, você está falando que 2025 agora já tem impactos? Na Brint, né? Na Brint eu assisti agora que a gente foi, no meio do ano, eu assisti uma palestra lá de um especialista falando sobre reforma tributária e ele apresentou lá um cronograma que já algumas coisas já começam a mudar a partir de janeiro, Sim. de 25. E eu tô indo até em setembro agora, nos dias 11 e 12, eu vou estar em São Paulo, um evento que a gente foi convidado pela Abranet para participar em São Paulo sobre reforma tributária. Vai estar especialista lá do Brasil inteiro falando sobre a reforma tributária. Então, é um tema que preocupa, porque realmente a gente ainda não se debruçou completamente sobre ele. E eu vou deixar você Então, quer Werner, aí? você assiste a essa parte, que para Assisto. você vai ser inédito. Vai ser. Eu sei que você tem um compromisso e nosso querido Hernandes vai estar respondendo e eu vou Vai mandar bala mandar aí. para você o link e você vai ver qual é a resposta do que ele já está Já tô preparado. curioso para ver, viu? Um abraço. Hernandes, como o Weber teve que sair e deixou, Sim. pode dar seguimento à questão do impacto da reforma tributária, o que você vê que vai mudar e o que já vai mudar agora, o que vai mudar em 26. Ele já trouxe justamente que vai ter algumas mudanças, né? Tá tendo, na verdade. Eu não falo nem que vai ser 2025. Todo provedor ele tem que ficar antenado, né? O que está tendo de mudanças políticas internacionais. Os Estados Unidos aí está em época de eleição. Isso vai impactar diretamente nos custos de vocês. O dólar pode aumentar, pode diminuir. Quem for o presidente dos Estados Unidos vai influenciar diretamente no custo das taxas de juros internacionais. É importante o provedor estar antenado com essa questão das eleições internacionais. E também está antenado com as novas reformas políticas, né, que está acontecendo e também da reforma tributária. Na reforma tributária, o cronograma está assim, né? Já nasceu uma emenda constitucional. Por quê? Gente, vocês têm que entender o que é, né? Por exemplo, hoje o poder está na mão dos estados, do município e do ente federal, da União. Então, os impostos no Brasil estão separados entre impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Com a reforma tributária, isso vai ser centralizador. Isso vai ser centralizado. Isso vai ser unificado. E essa unificação, ela vai passar por uma série de critérios, porque você tem de anos e anos e anos aí de forma tributária no país e, de repente, você vai mudar de uma hora para outra. Não é tão fácil assim. Nasceu a emenda constitucional, que é a emenda 132, né? E nessa emenda constitucional, ela também era uma norma que... Ela não é uma norma, né? Ela nasce como lei ali, que é foro de lei, ela altera a Constituição. É uma emenda constitucional, altera a Constituição, onde diz que os poderes eles vão ser centralizados, né? E nasceu 3 siglas ali diretamente que a gente pode falar, que é o IBS, CBS e IS, né? Que são impostos que vão ser centralizadores dos impostos que a gente já tem hoje, que é o ICMS, o PIS, o COFINS, né? O Imposto de Renda, Contribuição Social e o IPI, né? Que a gente já conhece, e o ISS também. Então, ele vai ser centralizador desses impostos federais, que aí temos, e os impostos estaduais e municipais. E aí que vai entrar, porque até o ano passado, Fray, você deve ter acompanhado a guerra, né? Os anos passados, as guerras
tributárias entre os estados e o governo federal, né? No governo de 2019, 2018 aí, que mudou muita coisa. Por exemplo, uma das coisas que mudou foi o regime tributário para as empresas de combustível, para as empresas de transporte, para as empresas de energia e para as empresas de provimento de internet. O ICMS, gente, reduziu naquele período, foi reduzido, foi colocado uma alíquota de ICMS menor, que foi aproveitado para as empresas normais, para operadoras, e isso impactaria diretamente para o consumidor. E a lei falava até de você reduzir o imposto ao ponto de repassar para o consumidor o desconto do ICMS. Você chegou a ver isso, não Vi foi? sim, vi sim. E depois o Estado falou assim, não, mas esse prejuízo é meu, o imposto é meu, quem é legislador sou eu, não vou concordar com isso não, vamos aumentar. Então, saiu o governo federal, voltou tudo de novo, acabou essa regra, caiu tudo por terra de novo. E aí vem aquela guerra entre estados. E aí vem o aumento do combustível, que impacta diretamente o provedor, porque a entrega diretamente. Carro, com frota. A energia também, porque você teve o custo de aumento tributário na energia, depois reduziu um pouco, depois aumentou de novo. Então, tem esses custos tributários. Então, essa guerra entre estados, município e o órgão federal é que surgiu aí o interesse de fazer uma reforma tributária. E para isso fez uma emenda constitucional. Só que a emenda nasce e fala assim, para quem vai regular? Como é que vai funcionar isso? Ela tem que criar uma coisa que a gente chama de lei complementar. Então, uma emenda constitucional, ela não tem foro de decidir como é que vai fazer, como normatizar. Ela nasce e fala assim, para quem vai dizer como é que vai funcionar, de que forma vai funcionar isso ou não, é uma lei complementar. Então, nasce a lei complementar. E para nascer essa lei complementar, que ainda está sendo julgada, né, e tem uma PL, a PL 68 de 2024, e está sendo discutido pelo Senado Federal como é que vai ser feito a lei complementar da reforma tributária. E o cronograma que já existe, né, que o Evandro falou aí, é justamente isso. Em 2025, a forma como vocês vão emitir a nota, o fornecedor vai emitir a nota, como vocês vão emitir nota para os seus clientes final, vai mudar. Isso entre outubro de 2025 já muda as normas técnicas das notas fiscais de DANF, né, normal. Vai nascer também as notas com, né? Já vai nascer, está previsto nascer as notas com em 2025, 2026, né? Que é a nota de telecomunicações, né? Vai mudar também. Porque hoje a maior dificuldade do provedor hoje é fazer assim, eu emito a nota 21, 22, mas o meu cliente no final não sabe como é que consulta essa nota porque ela não é pública, né? É uma chave criptografada, né? Como é que eu consigo consultar isso, né? Então, a nota com ela vai resolver isso. Hoje, quem já tem uma nota que era parecida, e que você vê que modificou recentemente, foi de energia, que ela agora é uma nota eletrônica. É qual a forma a nota eletrônica hoje que você recebe produtos aí, né? Danf. Como a Danf. E o que isso vai impactar, né? Vai impactar é que, assim, existem alguns benefícios, né? Algumas reduções que existiam nos estados e municípios que a gente não tem ainda previsão legal que esses benefícios vão ser concedidos na reforma tributária. Primeiro, precisa nascer a lei complementar para a gente poder saber como é que isso vai se comportar realmente. Mas já sabem que os benefícios federais que já existem para o provedor, né, alguns provedores, vão ser estendidos, porque já está previsto lá na emenda constitucional que alguns benefícios para alguns segmentos também vão ser cedidos, mas para algumas coisas, como o provedor aqui da Bahia, por exemplo, como a alíquota de CMS, que é base de cálculo reduzida, para serviço de telecomunicação, CMS é reduzido, né? Para alguns tipos de telecomunicação, prestação para alguns tipos de clientes finais, é alíquota zero, né? Alíquota zero, não paga ICMS. Então, esse tipo de benefício estadual não tem previsibilidade de ser estendido para a nova reforma tributária. Então, esse é o principal impacto ali, que é justamente os benefícios tributários estaduais e municipais que o provedor tem, que ainda não tem previsibilidade de acontecer. O cronograma. Vai acontecer em outubro de 2025 as mudanças técnicas, já existem as normas técnicas, que vai ser a norma técnica a 01, a 02 e a 03, que vai ser iniciada, essa norma técnica vai ser iniciada em outubro de 2025, que ela fala justamente como mudar a forma de tributação declarada nas notas fiscais. Então, a forma como você vai gerar as notas fiscais vai mudar em outubro de 2025. Em janeiro de 2026, que aí entra realmente a emenda constitucional, ela já tem de foro, ou seja, começa a valer a reforma tributária em janeiro de 2026. Mas antes disso, em outubro de 2025, já começam mudanças tributárias no Brasil. Ótimo, Hernando. Hernandes, primeiramente agradecer a você a sua presença e deixar bem claro, quero que você deixe, apesar que vai bater aqui embaixo de quem estiver assistindo, as suas redes, né?
o site da sua empresa e como fazer contato. Porque muita gente diz, eu não tenho um bom contador porque eu não encontrei. Eu não conheço o Hernandes, agora você conhece. Hernandes, você poderia dizer como é que faz para falar com você? Qual o telefone do escritório? Qual o site, Instagram? Fala aí que a nossa edição vai colocar aqui embaixo também. Bom, o meu principal contato é pelo meu celular, meu WhatsApp, né? A gente vai deixar aqui, né? O meu número, que é o 71974001269. Repita. 71974001269. Esse é o principal contato que eu tenho. E onde a gente consegue marcar ali conversas, reuniões, e a gente começa a dialogar. Eu não cobro, muitas vezes o provedor chega para mim, você cobra para dar essa aula, essa consultoria, esse entendimento de como é? Não, gente, eu não cobro isso aí. Né? Não tem, existe cobrança por audiência. A gente cobra, Toma um café. a gente toma um cafezinho ali, paga um café pra gente, né? É. Paga um café pra gente, a gente vai lá na sua empresa, conversa, senta, orienta e decide, ó, dá pra gente continuar junto como parceiros ou não. O contador, ele tem que ser parceiro da empresa. Então, sendo parceiro, a gente vai para frente e a gente vai ter todo o interesse que a empresa cresça. Então, a gente quer trabalhar com um provedor assim, começando baixo, pequeno, grande, para poder, juntos, a gente construir um empreendedorismo dentro da empresa e bem assertivo, né, Flávio? Então, a gente não quer já nascer, né, de forma distinta. E site, você tá com o site, com o Instagram? Sim, site a gente tem o www.libertyisp, né, .net.com. Liberty com Y. Com Y, né? Liberty com y.net.com.br. .net, calma. Ponto net, libertyisp.net.br. Perfeito, desculpa aí. E o Instagram é @libertyisp. Sim. Faz outra finalização, só ele falar no acompanhante na redes que a gente pode ver se coloca só embaixo mesmo. Certo. Essa parada dele fala. Então, você diz aí, acompanha a gente na né? rede social. E aí ele coloca o site. Vai estar aqui embaixo e aí você fala. Pode de novo, vai lá, mande ver de novo. Então, aí vocês podem acompanhar a gente aqui na rede social, nossa empresa lá na rede social, vai estar aqui embaixo justamente. E aí vocês podem entrar, interagir com a gente, tirando perguntas, marcando reuniões para a gente poder fazer uma apresentação até de uma proposta, até de entender o negócio de vocês, fazer um planejamento, né, para a empresa de vocês, que eu acho interessante também. E sem falar que vai estar na legenda do vídeo também. Durante você está assistindo o vídeo, você vai curtir, vai comentar. E lá no rodapé do vídeo vai ter todos os contatos também do Hernandes, ok? Hernandes, quais são suas considerações finais? O que é que você tem a dizer do dia de hoje, do que você teve, do que é do mercado? Flávio, eu fico lisonjeado com esse convite, com essa parceria que a gente tem, essa simetria que a gente tem. Adoro trabalhar com a área de telecomunicação, já trabalho há mais de 10 anos. A gente se dedica ao nosso nicho dentro do mercado de provedor. Então, hoje, nosso nicho dentro do escritório é para o provedor de internet. Eu tenho muitos provedores que você começou a falar que tem empresários que fora desse nicho vêm para o nicho de provedor, né? Eu tenho pessoas que são de capitais estrangeiros, tipo de argentino, uruguaios, que vêm para o Brasil e querem investir, procuram um especialista na área contábil, né, área jurídica, e começam a se especializar em montar o provedor de internet. Como também tenho provedores que estão dentro do nicho, conseguiram já avançar nesse sentido de já começar a fazer uma reserva de capital, já está sobrando, e viu que tem outras coisas que poderiam investir, procura a gente para poder dar uma pequena orientação. A gente não é bem especializado nessas áreas, mas a gente dá uma orientação ou acompanha outras contabilidades para poder ele fazer uma especialização ou uma abertura de novas empresas, novos empreendimentos. As minhas considerações finais, é que eu acho bem bacana de vocês, provedores de internet, se especializarem, né? Buscarem sempre especialistas no segmento de vocês. O nosso amigo veio antes de sair, ele comentou aqui com a gente, né? Então, é o médico, gente. Vocês não procuram um clínico geral, vocês procuram um clínico especializado para a doença de vocês, para algo especializado. Porque isso vai conseguir fazer com que vocês sejam mais assertivos. Então, lá na frente tem muitos parceiros, eu chamo cliente como parceiros, mas de parceiro lá na frente que fala assim, poxa, se eu tivesse feito isso no passado, eu tinha economizado, eu tinha resolvido muita coisa, eu tinha avançado muita coisa, não tinha errado, né? E isso a gente consegue ajudar muito, né? Com uma boa conversa, um bom papo, uma boa orientação. E quando a gente está bem voltado no de telecomunicação, um sucesso de um cliente serve para um outro sucesso do cliente. Claro, com a respeito da transparência, com a respeito da informação trocada, a gente só leva somente só a solução, mas não leva de quem foi, de que forma foi, de que maneira foi, para respeitar justamente o modelo de negócio de cada cliente. E é interessante que a gente consegue ver que o mercado está mudando muito e vai mudar
diversas vezes, né? Porque a tecnologia, cada dia mais, ela é inovadora, né? Então, sendo inovadora. Então, gente, eu agradeço a participação aqui, mais uma vez. Fico agradecido pela participação, um ambiente muito bom, muito bonito, muito aconchegante. E fico esperando os novos próximos convites, se possível for, porque eu gostei muito de participar. E é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez aí. Não, a gente é que agradece, eu sei que você parou a sua agenda, deixou a sua empresa lá para estar aqui com a gente. Saber que esse meio que a gente está criando aqui através da USE é para você, provedor. Ah, nós temos um provedor que, além de provedor, ele também ele toca violão. Tá convidado. Cuidado. Ah, ele é músico, ele é artista. Esse é o espaço para a gente sair daquela bolha, daquele dia a dia que a gente tem estressante do provedor. Esse é o local e trazer especialistas como você. Nós já temos alguns agendados que vocês, a nível nacional, que é o caso também do Hernandes, mas ele é a nível nacional, partindo da Bahia. Nós vamos trazer de fora Sim. para estar falando com vocês aqui. Então acompanhe esse canal, nós teremos esse podcast à disposição do setor de provedores. Hernandes, eu que lido com o provedor diariamente, eu tenho algumas frases de impacto. E todo mundo tem. Na Bahia, a gente fala que é a resenha, que é o que é que você tem, o que você diz ao provedor. Porque outro dia eu estava conversando com o provedor e disse que se ele não soubesse fazer conta, por exemplo, ele faz, no meu provedor eu faço tudo. E aí eu disse, você ganha quanto por mês? Ele faz, eu retiro aí algo em torno de 20 mil reais. Eu digo, você contrataria um funcionário de 20 mil reais? Ele disse, não tenho condições de pagar, senão você já paga. Quando você deixa a contabilidade, a administração, a gestão para ir lá lançar um cabo, para economizar um funcionário, você está pagando a hora mais cara do dia. Perfeito. Um funcionário assalariado custaria o dia dele aí 100 reais, 50, 70 reais. O seu custa 500. Então, quando você acha que economizou fazendo você mesmo, você está gastando 5 vezes mais do que contratar. Então, deixa um recado, algo que Eu uso muito a história de uma nau, né? Você está dentro de uma nau, navio, onde você tem aquelas pessoas que estão comandando o navio, fazendo com que o navio rode, e você está ali dentro do navio, ajudando a remar o navio. Quem está dentro do navio, ajudando a remar o navio, ele não está vendo qual a rota que ele está indo cego, gente, ele não está conseguindo enxergar. Mas o comandante mesmo do navio, aquele que assume o comando do navio, ele não vai para a parte operante, ele vai para a parte decisória. Ele sobe para cima da nau e ele decide, olha, reme para que tal lado, e ele manda direcionamento. Então vocês têm que assumir a posição da sua nau, assumir a posição de qual rumo vocês querem levar para a empresa de vocês e tocar barco. Quando você querem fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba não tendo, você vira um braçante e acaba, quando chega no final do dia, estressado, porque acha que não fez tudo, que não deu tempo de tudo, o tempo não dá. O mundo é 24 horas por dia, mas para você teria que ser 48, né? Então é quando a gente já começa a assumir os papéis que deveria estar com terceiros ou com outras pessoas, né? Então, preparar a equipe, preparar pessoas é o fundamental hoje. Provedor de internet, quem vende o produto de vocês, propriamente dito, eu até digo isso muito, né? Não é bem vocês, tá? É a equipe de vocês aí na rua, né? A equipe internamente de vocês que consegue fazer com que o cliente consiga ficar na base, são retidos por vocês. Então, esse é o talento de vocês hoje, ajudar realmente a mudar a história aí, levando a tecnologia, a comunicação para dentro das lares. Pronto, pessoal. Então, eu agradeço a cada um de vocês que assistiram aqui. Vou deixar também as nossas redes sociais, que é usetelecom.com.br. Nos procure no YouTube, no Instagram, @usetelecom. Vai ter lá muitos outros conteúdos, além do podcast. O UseCast é mais um canal de conversa que nós teremos. Mas nós temos a Use TV, nós temos no canal 1, você que é cliente Use TV, toda a programação, tudo novidade. Enquanto as equipes estão pelo Brasil afora, a gente está registrando isso. E saiba que aqui você tem voz e vez. Um abraço. Obrigado.